Muito bem, vamos então dar início. Antes de mais, agradecer a presença de todos e começo por apresentar o Dr. Nguyen Cam, que está hoje connosco, que nos vai fazer a apresentação. Cam, vou tratá-lo por Cam, se não se importa. Sim. Portanto, o Cam licenciou-se em Direito na Universidade Católica Portuguesa, está no escritório da Lectou, a Rattling Lei e Cortes, desde 2016, e hoje vamos falar sobre um tema que é muito interessante, que é muito interessante principalmente para quem trabalha com a China, que são as disputas comerciais com parceiros chineses. Sobretudo aquilo que deve ser feito a priori, antes de iniciar a relação comercial, e, se as coisas não correrem bem, aquilo que é possível depois fazer a seguir a isso. A Lectou é um escritório de advogados sediado em Macau, está também presente na China continental e também em Portugal, associado da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, e vamos dar a palavra ao Cam. Cam, vamos então iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. E obrigado pelo convite da Câmara de Comércio e Indústria de Luso-Chinesa. E obrigado para todas as participantes pela vossa disponibilidade para ouvir a minha apresentação. Vamos disponibilizar informações práticas que possam ser de real utilidade para pequena e média empresa. A nosso tema de hoje é soluções de negócio para pequena e média empresa no mercado chinês. Estas disputas comerciais com parceiros chineses, alguns aconselhamentos e soluções. A minha apresentação é entre o antes, ou seja, as maiores práticas para evitar determinados problemas, e depois, que indica como agir perante tais problemas. No entanto, é apenas uma sugestão. Vamos dar vários problemas que aparecem sempre nas disputas comerciais com as entidades chinesas e, através destes, que iremos refletir ao fim de evitar acontecimento de eventual litígio. Quando o nosso cliente nos apresenta uma solução a uma situação de conflito com a entidade chinesa, normalmente são a fraude na elaboração do contrato, ou depois de assinar o contrato, aparece a mora, incumprimento definitivo ou até incumprimento defeituoso por parte da entidade chinesa. A pergunta do nosso cliente é sempre a mesma: o que podemos fazer? Então, temos de ver primeiro, analisar o contrato, que seja, ou seja, a prova da relação material entre o cliente e a entidade chinesa. Temos de verificar os seguintes elementos: o tal cumprimento, quem pode fazer e a quem pode ser feita a prestação, no lugar da prestação, o prazo de prestação, imputação do cumprimento, prova de cumprimento, direito à restituição do título ou à menção do cumprimento, e o risco de transportes. A fim de nossa análise, vamos tentar descobrir o problema eventual e aconselhamos algumas soluções possíveis. E, normalmente, o primeiro passo que vamos fazer é fazermos uma legal letter, ou contatamos diretamente o responsável da empresa chinesa. Vamos tentar resolver extrajudicialmente, é o nosso primeiro passo. Se não conseguimos resolver, temos de, em regra,
vamos resolver por meio judicial. E imagina que agora estamos esperando um litígio e vamos interpor uma ação judicial junto ao Tribunal da China. Vamos fazer uma breve apresentação do sistema judicial com ênfase na parte civil. Hoje não vamos falar do crime, especialmente para eventual fraude, porque a viabilidade de uma queixa-crime contra a empresa chinesa depende sempre da presença do queixoso, o que traz constrangimento e natureza pessoal, profissional e econômico, não é? Precisa o responsável de pequena e média empresa estrangeiro deslocar à China, fazer uma queixa. Com a nossa experiência, a maior dificuldade para entender uma ação judicial na China é, primeiro, a obtenção da procuração da sociedade estrangeira e depois a respectiva prova documental, pericial ou testemunhal. E a competência do tribunal é quase um dos tribunais da China pode resolver o litígio. E o cliente tem mais relevância é quando é que vai ter uma sentença na China, que é o prazo para julgar o processo. Primeiro, quando há a procuração, se uma entidade estrangeira queria interpor uma ação na China, precisa nomear um advogado da República Popular da China. E, através de uma procuração, esta procuração tem a ser certificada pelo cartório do país onde está localizada a sociedade, a empresa estrangeira. E depois de certificada a procuração, esta procuração precisa ser autenticada pela embaixada ou consulado da República Popular da China naquele país. Claro que há alguns tratados internacionais que entre a China e estes países estrangeiros, mas infelizmente a China não é parte da Convenção da Haia, por isso não basta um documento certificado e fazer uma apostilha. Depois da obtenção da procuração, precisamos oferecer a prova junto do tribunal. Mas, como sabem, os juízes da China só falam em chinês, na maioria das partes. Então, o julgamento deve usar a língua chinesa e as respectivas provas também. Quem alega o seu direito tem ônus da prova. Então, as provas que oferecemos temos de ser traduzido para a língua chinesa e legalizamos. Claro que há determinados casos que o nosso cliente não consegue recolher a prova, pela dificuldade objetiva. Então, podemos pedir junto do tribunal uma investigação e recolha judicial. Mas esta é uma exceção. E, em regra, os documentos e a coisa tem de mostrar de forma original. Porém, também, quando haver dificuldade de mostrar, de reconstituir a coisa original, podemos eventualmente apresentar a cópia, fotos, duplicados ou extratos. Qualquer propositura de uma ação civil é destinado para obter o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela empresa estrangeira. Mas isto implica a produção documental e todas as provas feitas em língua chinesa
e inerente necessidade de tradução e certificação e legalização dos tais documentos. E isto, em princípio, vai precisar custos, não é, significativo. E temos, no início, é melhor prevenir qualquer litígio para poupar dinheiro, não é? E em relação à competência, em regra, quando haver litígio, temos de procurar qual é o tribunal competente. E em regra, na China, quase certeza vai encontrar tribunal que pode resolver o litígio. Pode ser tribunal do local onde o contrato foi assinado, o local da execução do contrato, o local do objeto do litígio, o local onde a própria empresa chinesa tem a propriedade disponível para apreensão, ou domicílio da ré, ou excepcionalmente, quando fazemos, por exemplo, a apreensão de uma casa, temos de ir diretamente ao tribunal onde localiza esta casa. Esta é uma exceção, é uma competência exclusiva do Tribunal Popular. E quanto ao prazo para o tribunal decidir para o tribunal proferir uma sentença, em regra, se for caso interno, o prazo é entre 6 meses a 1 ano. Se haver prolongamento, precisa pedir autorização do Tribunal Superior ou o próprio chefe daquele tribunal. Mas, perante uma situação do litígio externo, não há prazo para o tribunal decidir. Mas, segundo a nossa experiência, normalmente não vai ultrapassar 1 ano e meio até 2 anos para que o Tribunal da China proferir uma decisão com elemento exterior. Claro que quando a nossa cliente já tem uma sentença estrangeira, que não é uma sentença da China, é uma sentença de qualquer país estrangeiro, ou uma decisão arbitral, também podemos avançar e pedir o processo de revisão e confirmação no Tribunal de Segunda Instância da China. Isto é igual como a propositura de uma ação. Precisa esta sentença ou decisão ser traduzida, certificada e legalizada. Mas, perante litígio, creio que não poucas pessoas tendem a resolver através de uma conciliação privada ou pela via judicial. Mas, como o mundo é pequeno, Macau ainda é mais pequeno, onde existe uma proximidade de relação pessoal e em que as relações pessoais estão entrelaçadas ou indelicadas. Normalmente as pessoas também gostam de resolver o litígio através de uma arbitragem. É porque às vezes, se o caso foi resolvido pela arbitragem, pode criar no futuro a possibilidade das partes continuar a colaborar entre si mesmo. Por isso, em Macau, agora renovou uma nova lei de arbitragem. E pronto, a arbitragem é uma imagem internacional e tem várias vantagens, que é a voluntariedade, flexibilidade, confidencialidade, celeridade e transregionalidade. Normalmente, as partes, quando querem resolver o litígio
através da arbitragem tem uma cláusula escrita, ou antes de haver litígio, está previsto no próprio contrato, ou depois quando houver um litígio. E as partes também podem livremente fixar a composição de um tribunal arbitral, o número de árbitros, a regra do processo e norma jurídica aplicável. Mesmo pode pedir ao árbitro decidir por princípio da equidade. E normalmente pode não deixar, exceto as partes, não deixar qualquer pessoas a intervir no próprio processo arbitral, e os árbitros estão sujeitos ao dever de sigilo. E, em regra, também, resolver por meio da arbitragem é mais rápido do que por via judicial. E, desde o início, quando resolver por arbitragem, as partes podem fixar logo qual é o centro da arbitragem que vai resolver o problema e não está a discutir qual é o tribunal competente, qual é a norma aplicável ou qual é a própria lei aplicável. E também Macau faz parte da Convenção Nova York, a China também, e as decisões de arbitragem fora da China também pode ser revista e confirmada pelo Tribunal de Macau e Tribunal da China e faz depois logo ação executiva. Claro que há determinado razões que o tribunal recusa o reconhecimento de uma decisão arbitral. Por exemplo, quando não é um assunto que não seja suscetível de ser resolvido através da arbitragem, ou quando a decisão é contrária à ordem pública. A forma de celebração desta convenção de arbitragem é por escrito, pode ter lugar antes ou depois do litígio, e esta cláusula pode estar contida em qualquer documento. Por exemplo, carta, telecópia, correios eletrônicos também pode ser. Em Macau tem esta figura de árbitro de emergência. Normalmente é para assegurar que os bens em disputa ou para conservar a prova deste litígio. E a próprio árbitro de emergência pode decretar medida provisória urgente. E esta ordem pode pedir ajuda junto ao Tribunal Judicial. Mesmo que a medida provisória urgente foi decretada fora de Macau, também pode ser reconhecida e executada em Macau. Comparando com a Macau, a China também tem muitos centros de arbitragem na China. E na China agora cada vez está mais relevância a este centro de arbitragem. E na China, a arbitragem distingue-se a arbitragem interna, que só tem, e a arbitragem externa. A arbitragem interna só tem assunto ou as partes ligadas ao interior da China. E a arbitragem externa pode ser uma ou ambas das partes, são cidadão ou sociedade estrangeira, tem a residência habitual fora do território, ou objeto de bens situados fora da China, ou a próprio pedido tem o seu significado de alterar ou restringir uma relação civil ocorrido fora da China.
ou queria uma relação civil externa. E para que na China uma convenção de arbitragem ser válido, a própria menção tem a ser expressa do pedido que as partes queria ser o problema ser resolvido pela arbitragem. E tem a escrever o assunto que ser resolvido e qual é o centro, o comitê de arbitragem que foi selecionado. Pronto, quando iniciar o procedimento de arbitragem na China, tal como em Portugal, tem a ser escrever o nome do ministério e indicar o próprio convenção de arbitragem, o tal pedido de arbitragem, os fatos e motivos e oferecer os meios de prova. E uma coisa importante é o próprio prazo de prescrição. Quando aparece um litígio em relação ao contrato internacionais de compra e venda de mercadorias e contratos de importação e exportação de tecnologia, o prazo de propositura de ações ou requerimento de arbitragem é só de 4 anos. Na China, tal como em Macau, tem a autonomia das partes para escolher o direito aplicável, a regra da arbitragem, a própria língua da arbitragem e o lugar da arbitragem. Às vezes, quando haver alguns meios de prova que pode haver fácil de perder, pode as partes solicitar a providência cautelar quando há meio de prova. E no caso da arbitragem externa, a Comissão de Arbitragem Externa deverá submeter o requerimento da parte e ao Tribunal de Segunda Instância, onde encontra este meio de prova para pedir a tal providência cautelar. Em Macau, temos vantagem para quem escolher Macau como centro de arbitragem para resolver o caso. Primeiro, Macau tem no centro de arbitragem de Macau a língua que é utilizada no processo de arbitragem pode ser chinês, português ou inglês. E nós temos muitos hábitos e advogados, funcionários que falam 2 ou 3 línguas. E nosso conhecimento, cultura, não só da parte da China, como a cultura portuguesa e da Europa. E no fim, já falei tanto os casos eventuais, processos e resoluções, e vou aconselhar alguns, pela minha experiência, e algumas soluções eventuais. Eu sei que em Portugal tem um provérbio que é sempre melhor prevenir do que remediar. Portanto, antes de celebrar um contrato, é melhor fazer minimamente um due diligence, ou seja, tem de saber primeiro a existência da própria sociedade. Se a sociedade já foi constituída, já foi registrado e tem a licença. Porque já encontrei uma vez que, pronto, a sociedade existe. A sociedade chama-se XX Arte Banco Limitada. E a nossa cliente pensava que é um banco e pediu letra de crédito, mas afinal a própria sociedade não tem objeto social como um banco, não pode emitir letra de crédito. Então, o cliente tem de vir aqui, fazer um queixa-crime e vai ter um custo muito grande.
e perdeu milhares de dinheiro. Por isso, tem de verificar o próprio objeto social e a sede em que a sociedade está domiciliada e quem é responsável, quem pode assinar em nome da sociedade. E depois, se for uma compra e venda com valor elevado, podemos pedir uma garantia do contrato ou garantia do cumprimento. Podemos pedir ao outra parte fazer livrança do branco para garantir o próprio cumprimento. E também, como sabemos, na China tem restrições da saída da capital. Também temos de saber como é que a entidade chinesa pode proceder o pagamento fora da China. E se for uma compra e venda fora da China, é muito aconselhável o pagamento feito pela letra de crédito. É porque isto vai garantir o próprio pagamento e vai garantir a próprio bens quando chegar ao seu destino, é que vai pagar o dinheiro. E também quando está a negociar com a sociedade china, às vezes podemos pesquisar minimamente no Google se haver alguma lista negra da própria sociedade chinesa. Já houve vários casos que o nosso cliente fez compras e depois haver problema e nós descobrimos que a própria empresa está na lista negra de alguns países estrangeiros. E outra lista é uma lista não confiável, é uma lista que o tribunal tem no sentido de saber se a própria empresa está a dever dinheiro a outra sociedade ou ao Estado. E também podemos descobrir se a própria sociedade chinesa tem litígio ou não na China. E pronto, antes da elaboração, sei que é difícil que as pessoas chegarem, tem muito tempo para elaborar o contrato, mas aqui tem alguns elementos que acho que é relevante para estar constante do contrato. O próprio direito e dever das partes, o pagamento e aquisição dos bens, não é? Quem pode fazer e a quem pode ser feita a prestação. O lugar e o prazo da prestação, da entrega dos bens ou o próprio pagamento. Ou a imputação do cumprimento, o risco de transporte e a cláusula de indemnização no caso de incumprimento. Lembro-me um caso em que uma sociedade de Portugal comprou matéria-prima, acho que é chumbo, e quando chegou o contentor, quando chegou a Portugal, acho que comprou 5 quilos, mas só chegou 1 quilo de chumbo e 4 quilos de pedra, mas o nosso cliente já pagou tudo e é difícil de provar que quem está por incumprimento, porque a entidade chinesa disse que já mandou, sequer foi em alguns países quando trocou o contentor. Por isso, este risco de transporte também será melhor estar previsto no próprio contrato. E, no fim,
claro que quando haver um incumprimento, toda a gente quer recuperar o seu crédito, não é? Para pedir qualquer eventual ações judicial ou arbitral, podemos ver se a própria dimensão da sociedade chinesa, se ela tem, se está efetivamente em funcionamento, se tem bens suficiente para pagar, ou se no próprio contrato tem avalista, não é? Se a avalista tem bens para pagar. E antes da propositura, podemos fazer uma investigação dos bens da sociedade, mas embora agora com proteção dos dados pessoais é um bocadinho difícil, não é um bocadinho, é muito difícil. É porque ou com o próprio consentimento da sociedade chinesa ou por algumas informações públicas que a sociedade chinesa tinha sido publicado, ou só no último, quando tivemos uma sentença ou uma decisão arbitral e na fase de pedido de ação executiva é que podemos pedir ao tribunal para fazer investigação judicial para descobrir se a sociedade tem bens para pagar a dívida. É tudo. Obrigado. Muito obrigado, Cam. Obrigado. É muito útil e se alguém tiver questões, faça o favor de colocar no chat e eu tenho aqui uma questão ou duas e se calhar até vou começar. Começo já. Obrigado. Realmente as empresas portuguesas são maioritariamente pequenas empresas e, portanto, eles, sobretudo, querem prevenir, como você disse bem, querem prevenir os problemas futuros e, portanto, querem verificar que o fornecedor é confiável, certo? E referiu logo uma questão importante, que é uma verificação que qualquer pessoa pode logo fazer, que é ir ao Google e tentar encontrar informação sobre o fornecedor. Acontece muitas vezes realmente que não existe informação, porque os fornecedores chineses muitas vezes vivem muito nos meios chineses e nas redes sociais chinesas, mas não existe nada. Às vezes torna-se mesmo difícil de encontrar informação. E, portanto, há outras formas de verificar se a empresa existe, se a pessoa que está a contactar connosco é uma pessoa que efetivamente trabalha naquela fábrica, e estamos a falar sempre também, porque são pequenas empresas normalmente, ou médias no máximo, mas estamos a falar de encomendas que não são assim tão grandes, que podem ser muito importantes para a empresa, mesmo em termos do dinheiro que está envolvido, mas que não são realmente muito grandes, portanto não justifica depois estar a ter grandes custos para aquilo, não é? Mas eles precisam de verificar, certo? Então eu perguntava-lhe que tipo de verificação adicional é que as pequenas empresas portuguesas podem fazer? Obrigado pela pergunta. Bem, com a nossa experiência, sei que às vezes, quando contatamos o cliente, fazemos logo quais é as informações que tem sobre o seu cliente, a outra parte. E normalmente o que foi dado é só um website, ou e-mail, ou algumas imagens. Diz que ela tem muito matéria-prima que nós queremos. Mas fora disto, na China tem um próprio, não é bem registro comercial, mas é um site que pelo menos está a conter algumas informações sobre a empresa. Se a empresa está registrado, quem é os seus sócios ou acionistas, quem é o responsável da empresa,
E isto ajuda muito, não é? E também sei que aquela é uma aplicação, deve ser, acho que também tem um site que pode obter estas informações. E as informações é só em chinês, mas a obtenção de informações também tem 3 graus. O primeiro grau é grátis, pode ver se a sociedade existe e quem é sócio, quem é responsável. E a segunda parte é paga não é muito, também acho que é só 50 € por ano. Pode descobrir que se ela tem litígio, se já o litígio já foi condenada, etc. E a terceiro grau que este site pode oferecer é quais os bens que, pelo site que sabe, quais os bens que a sociedade tem. Por isso, julgo que isto também ajuda muito para verificar a própria autenticidade da empresa chinesa. Mas para saber se efetivamente a sociedade pode oferecer produto com alguma qualificação ou tem capacidade para produzir a quantidade que precisa, isto se calhar sugerimos pedir a tal empresa chinesa a dar um exemplar do produto para ver a própria qualidade. Muito bem. E, aliás, aproveito também para partilhar com a audiência que a própria Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, esses serviços de tradução e dessa verificação prévia, nós conseguimos dar algum apoio. É um serviço que a nossa Câmara tem disponível. Muito bom. E então, uma vez que nós queríamos ficar aqui dentro, não queríamos passar muito também dos 45 minutos, eu fazia ainda mais uma questão, se não aparecer mais nenhuma, encerramos de seguida, que tem a ver com empresas já de uma dimensão diferente e que pretendem a ter um escritório na China. Seja porque, vamos imaginar, podem ser diferentes casos, pode ser porque querem vender ou comercializar um produto, querem ajudar a empresa-mãe cá em Portugal e, portanto, querem estar mais próximo dos seus clientes, seja porque querem fazer, e esse é o caso mais típico, querem fazer sourcing de algum produto e querem controlar a qualidade, querem estar próximo dos fornecedores, portanto, já são empresas de outras dimensões. Nestes casos de constituição de sociedades na China, temos China, temos Hong Kong, temos Macau. O que é que recomenda às empresas portuguesas? Claro que sugerimos mais próximo do próprio cliente que vai adquirir o seu produto, não é? É porque sei que na China agora tem várias zonas comercial. Por exemplo, ao lado de Macau tem Hengqin, em Shenzhen tem Nansha, e em Xangai também tem. E normalmente quando nós temos de analisar qual é o cliente que quer, que tipo de produto que vai vender e tive um caso, foi venda de uma máquina e nós procuramos o eventual comprador e sugerimos abrir-se o sucursal ao lado do próprio cliente. Mas em relação quanto ao poupança de imposto, não é? Também é aconselhável localizada numa zona que tem isenção parcial do imposto, mas também depende da zona e também da época e também do incentivo do governo local da China. Mas também temos alguns clientes que
há alguns clientes portugueses que primeiro abriram uma sociedade em Hong Kong ou na China, em Macau, e depois, através desta sociedade, constitui uma sociedade China para eventual alguns benefícios fiscal e benefício de importação e exportação. Mas depende dos produtos e dos serviços. Muito bem. E a vossa firma de advocacia pode abrir então sociedades em qualquer uma das 3 jurisdições? Sim, o Necto está a colaborar com o escritório da China, Zhongying, e o escritório de Hong Kong, Fengxi, que constituímos uma escritório em Hengqin, que é o primeiro escritório com 3 sócios, que é 3 escritórios da China, Macau e Hong Kong. Sim, podemos ajudar qualquer cliente que queira constituir sociedade da China, Hong Kong e Macau, que é a nossa sede. Muito bem, Cam. Então, se calhar é a nota perfeita para terminarmos. É a informação de que podem fazer essa abertura e ficou também a informação de que a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa também presta estes serviços de tradução e de um screening inicial sobre eventuais fornecedores, mas para um trabalho mais aprofundado e mais rigoroso devem sempre consultar uma sociedade de advogados como a Lecto, naturalmente. Muito bem. Cam, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, é muito um prazer. Obrigado. O prazer foi nosso. Igualmente. Boa tarde. Boa Bom tarde. dia. Bom dia.